Bem, vamos falar aqui do checklist. Vamos passar ao checklist como que ele deve ser feito. Diariamente, o que eu tenho que fazer diariamente na folha de pagamento? Então eu coloquei aqui, apurar e ajustar horas extras. Por exemplo, você tem que verificar praticamente todo dia se alguém fez hora extra e verificar se o registro de ponto está correto. O ponto de vocês é eletrônico. Tá, biométrico, hein? Não, mas tudo bem. Não, mas tudo bem, isso não tem problema, tá? Sempre que necessário, você tem que verificar se fizeram hora extra e fazer o ajuste. Ajustar marcações diversas no registro de ponto, realizando o tratamento das exceções. Que é o caso, o servidor que está afastado, o servidor que está em auxílio-doença, o servidor que apresentou atestado, o servidor que faltou, simplesmente faltou. Então a gente tem que fazer o ajuste dessas marcações, tá? Indicar lá o que aconteceu, para na hora de fazer a folha já tá tudo em ordem. A gente não tem que depois sair correndo atrás disso. Então, o ideal é que isso seja feito diariamente, tá? Apurar e ajustar faltas que podem ser injustificadas, justificadas, abonadas, atestados médicos e outras situações de não comparecimento. Então, a gente vai verificar isso. Conferir e enviar ao e-social o evento não periódico, o S230, que é o afastamento periódico. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um evento que, se tiver algum afastamento que precisa ser informado ao e-social, você vai ter que lançar nesse evento S230. Ele pode ser encaminhado todo dia, até várias vezes ao dia, não tem problema, tá? Verificar banco de horas. Se você tem banco de horas, você tem que verificar, até para ver se não tem servidor que está extrapolando, se não tem servidor que já está na época dele zerar esse banco de horas. Então existe uma série de tratamentos que a gente também deve fazer no banco de horas, tá? Normalmente os sistemas de registro de ponto, eles trazem um sistema de gerenciamento de banco de horas, caso exista aí. Aí o próprio sistema já vai dando os alertas se ele estiver bem parametrizado, tá? Conferir as datas de vencimento de contrato por tempo determinado e de experiência, verificando se serão prorrogados ou rescindidos, tá? Então a gente vai verificar, por exemplo, quais são, tem contrato por tempo determinado? Tem. Como que tá? Ainda está em vigência ou está acabando? Porque eu preciso ficar alerta, porque o contrato por tempo determinado, eu não posso deixar ele ultrapassar a data do contrato, a data fim do contrato. Então é muito importante que eu controle isso, tá? Normalmente também, dependendo do sistema de folha, ele controla esse tipo de contrato, tá? E gera avisos de que isso aqui vai ter contratos vencendo naquela semana ou daqui a 10 dias, 15 dias, aí depende também da parametrização que você fez, tá? De aviso. Aí vem o sempre que houver. O que é sempre que houver? Sempre que tiver aquela situação, você vai verificar, tá? Então, por exemplo, lançar valores referentes a consignados, descontos autorizados e outros. Tá? Isso a gente não espera o dia da folha de pagamento para fazer. A gente geralmente faz o lançamento prévio. Por exemplo, chegou do banco a informação de que o servidor fez um consignado, você já faz o lançamento, até para não esquecer, né? Porque isso é fácil da gente esquecer, né? Se a gente for deixando de lado, depois eu faço. Tá? Lançar licenças, afastamentos, concessões, atestados médicos de acompanhamento e outras justificativas de afastamentos ou não comparecimento.
Por exemplo, o servidor, você deve perceber isso aí na prefeitura, praticamente todo dia alguém entrega atestado aí para vocês, tá? Ou um atestado de comparecimento, ou um atestado médico, ou alguma justificativa, tá? De que faltou no dia anterior, alguma coisa assim. O que você tem que fazer? Não é deixar acumular papel para depois fazer o lançamento. É fazer o lançamento assim que ele chega. Facilita muito o trabalho da folha de pagamento, tá? Isso daí é um operacional da folha, é você não deixar acumular lançamentos. Por exemplo, caso tenha necessidade, fazer a admissão de novos servidores, efetivos, permanentes ou nomeados em cargos de provimento em comissão ou designados para funções gratificadas, e emitir atos legais se necessário, gerando os respectivos eventos não periódicos S2200 ou S2300. Tá? Então você faz a admissão e já faz o lançamento do e-social, para evitar depois, na hora de fazer a folha gerar erro porque não encontrou aquela pessoa lá no registro, tá? No sistema. Então a gente geralmente faz isso. Anotar nos prontuários funcionais possíveis punições administrativas, caso tenha, também é o que eu falei, sempre que houver, tá? Calcular rescisão e emitir documentação pertinente, além do envio dos eventos não periódicos correspondentes, S2299 ou S2399, tá? Então, por exemplo, vamos supor, olha, teve uma rescisão, terminou um processo administrativo disciplinar e o funcionário foi demitido. Aí você faz a rescisão e já transmite também para o e-social, para evitar atrasos na folha de pagamento. Calcular férias e emitir documentação pertinente, além do envio do evento não periódico S2230, que é o evento de afastamento, no qual a gente lança também as férias, porque nesse período o servidor não está trabalhando, então as férias têm que ser lançadas como um afastamento periódico, tá? Então, sempre que houver, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a gente não pode deixar acumular lançamentos das rotinas do dia a dia. Porque se você deixar, muitas vezes você pode esquecer na hora do fechamento de folha de pagamento. Tá? Aí, antes do fechamento da folha de pagamento, lançar e conferir o lançamento dos valores referentes a consignados, descontos autorizados e outros descontos apurados mensalmente, exportar os lançamentos do registro de ponto para o sistema de folha de pagamento e realizar o tratamento dos dados conforme os respectivos documentos e verificar se o movimento da folha de pagamento do mês anterior foi fechado no e-social com o envio do evento S1299, fechamento dos eventos periódicos. Por que você tem que verificar? Porque se você não fechou o mês anterior, você não vai conseguir abrir o mês posterior. Então isso é muito importante, tá? Sempre que você vai fazer algum lançamento de evento periódico no e-social, você precisa ter a certeza de que você fechou a competência anterior, tá? Então isso são rotinas que a gente tem. E por fim, a gente fala do fechamento da folha. O que é o fechamento da folha? Iniciar o cálculo da folha de pagamento mensal, conferir os lançamentos da folha de pagamento, inclusive se houve informação de situações de múltiplos vínculos. O que é o múltiplos vínculos? É quando o servidor ele tem mais de um emprego, tá? E ele recolhe previdência nos diversos vínculos que ele tem. Como vocês são do regime geral de previdência social, obrigatoriamente vocês têm que verificar, mesmo que seja na área privada. Só que isso pode ser, mas pode ser outras coisas. Por exemplo,
Vamos pegar um servidor que ele também tem uma empresa, tá? E ele, nessa empresa, ele recolhe Prolabore. Se ele recolhe Prolabore, o que acontece? Ele tem a obrigatoriedade do recolhimento previdenciário, tá? E a Previdência hoje ela é uma tabela progressiva. Sendo uma tabela progressiva, obrigatoriamente, você tem na hora que você vai fazer o recolhimento, você tem que fazer o recolhimento de acordo com a faixa em que ele se encontra. Então vamos supor, se ele já recolheu sobre um salário mínimo lá no outro emprego ou na empresa dele, você só pode recolher o valor que superar o salário mínimo. Aí na prefeitura, entendeu? Então você tem que verificar, tem algum servidor que tem múltiplos vínculos? Se tiver, porque, por exemplo, se o múltiplo vínculo for aí na própria prefeitura, não tem problema porque você já sabe. O problema é quando ele é fora da prefeitura. Tá? O problema é quando ele é fora, que aí ele tem que trazer a informação, tá? Verificar os cálculos e descontos de pensões alimentícias judiciais. Isso daqui é muito importante. Verificar se está tudo certinho, se não chegou nova notificação judicial de desconto de pensão alimentícia. Conferir os cálculos das gratificações de função. Está tudo ok? Os cálculos de quem tem gratificação está ok? Então tem que verificar. Verificar as autorizações e os descontos das contribuições sindicais, confederativas, assistenciais. Por exemplo, se tiver algum desconto sindical, o servidor tem que ter autorizado esse desconto. Então você tem que verificar se existe autorização. Conferir os descontos dos convênios existentes e seus beneficiários e valores. Tá? Verificar com os demais órgãos pagadores se houve lançamento de autônomos ou outros pagamentos a pessoas físicas que deverão ser inseridos no sistema de folha de pagamento para apuração dos valores pagos, datas e envio dos respectivos eventos não periódicos e ou periódicos ao E-Social. Porque hoje o E-Social fez com que todo pagamento à pessoa física que seja realizado, ele obrigatoriamente tem que passar pela folha de pagamento e ser encaminhado ao E-Social. Então, por exemplo, vamos supor que teve um pagamento de um autônomo. Não é comum na área pública, mas pode ocorrer, tá? E aí quem pagou foi a contabilidade. Só que isso vai entrar no seu sistema. Porque tem que enviar o E-Social. Às vezes a própria contabilidade ou tesouraria já fez isso. Mas sempre é bom verificar se tem. Porque se você não souber, de repente você não consegue conferir direito a folha. Porque você não sabe que aquele lançamento foi feito, tá? Conferir o fechamento e cálculo dos valores descontados, apurados e de recolhimento das contribuições previdenciárias, tá? Checar o fechamento e cálculo dos valores descontados, apurados e o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Conferir a apuração e cálculos para a realização do depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Gerar e enviar os eventos mensais para o E-Social S1200, S1202, S1207 e S1210, que são os eventos de folha de pagamento, tá? Provavelmente você só vai enviar os eventos S1200 e 1210. Por quê? Porque você é do regime geral de previdência social, tá? Então vão ser a folha do regime geral e o evento de pagamento, que é o S1210, tá? Conferir os eventos de retorno da contribuição previdenciária. Sempre que você envia a folha de pagamento para o E-Social, ele retorna os eventos de retorno, com os valores descontados. Você tem que dar uma conferida nisso, tá? Que são os eventos S5001 e S5011.
Verificar os eventos de retorno do imposto de renda retido na fonte, que é o evento S5002 e S5012. Checar os eventos de retorno do FGTS, que é o S5003 e o S5013. E enviar o evento de fechamento dos eventos periódicos do E-Social, S1299. Depois que tiver a folha tudo ok, você faz o fechamento. Tá? Por isso que tem que checar tudo. Enviar o arquivo de pagamento contendo os valores líquidos de cada servidor e outros trabalhadores aos bancos para efetuar o pagamento mensal. Gerar provisões de férias e 13º, gratificação natalina. Gerar os arquivos de integração contábil e financeira, que é quando você transmite os arquivos para a contabilidade poder fazer o trabalho deles lá sobre a folha de pagamento. E emitir relatório de férias para programação mensal. Provavelmente a gente faz isso mensal, faz isso uma vez por ano, no começo do ano, e depois acaba fazendo mensalmente, por exemplo, para saber quais são as férias que a gente vai ter na próxima competência. Por exemplo, fechou a folha de março, você já verifica se em abril vai ter gente saindo de férias. Se tiver, para você já ter a programação, verificar se vai sair mesmo e você poder já fazer os cálculos dessas férias, porque como vocês são seletistas, vocês vão obrigatoriamente ter que pagar essas férias 2 dias úteis antes do período de início de gozo das férias. Tá? Então você tem que fazer um planejamento disso, tá? Então é exatamente isso que você tem que organizar na folha de pagamento.